Olá, olá. Meu nome é Fernanda Andrade, sou cofundadora do Jasmim Espaço de Florescer, um espaço pedagógico e terapêutico que encontra-se no Vale do Sol, no bairro de Nova Lima, Minas Gerais. Nova Lima é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. E junto com minha grande amiga, a Júnia Veiga, a gente criou esse lugar que é um espaço de cuidado familiar. Ele iniciou o trabalho com esse cuidado para crianças, com o trabalho de extra classe, e no decorrer do cuidado das crianças, eu e a Júnia percebemos a grande necessidade que tem das famílias também ter um espaço que elas possam, né, os integrantes dessa família, um espaço em que elas possam cuidar de si, né? Esses adultos que cuidam das crianças, um espaço em que eles possam cuidar de si. Então, a partir desse movimento, a gente começou alguns trabalhos especificamente para adultos, para que a gente pudesse acolher esses adultos e recebê-los dentro do Jasmim também. E um desses trabalhos foi justamente a criação da oficina de filtragem e escrita de sentimentos. E hoje aqui eu estou querendo apresentar um pouco para vocês sobre como que surgiu a ideia da montagem dessa oficina, né? Qual que é o intuito dela, né? Qual que foi o nosso desenvolvimento a respeito dela. Dentro de uma pós-graduação que eu estou nesse momento ainda executando ela, que é de artes manuais para terapias. Nessa especialização, uma parte do curso é justamente o trabalho com a filtragem. E durante todo o curso, na verdade, a gente vai executando esses trabalhos manuais para que a gente possa compreender o que eles fazem e a partir disso conseguir aplicá-los na prática, fazer deles um dispositivo terapêutico. Então, justamente por causa desse módulo que eu criei esse dispositivo terapêutico, levei a ideia para a Júnia e juntas a gente construiu essa oficina no formato que ela tem atualmente. Como eu falei, durante o curso, né, durante o módulo, a gente sempre está executando algum trabalho manual para poder para a gente poder compreender a sua execução em si. A ideia é essa. Pois bem, todas as vezes, sim, todo o trabalho que eu faço, todo o trabalho manual que eu executo, para mim não faz muito sentido o fato dele não ter uma serventia no final, apenas ser feito por ser feito. Então, para mim, todo trabalho, eu digo que ele precisa ter o sentido completo. Ou seja, além dele ter uma função de execução, ele precisa ter uma função de utilidade. Então, todas as vezes que eu vou fazendo esses trabalhos, eu já vou pensando no que ele pode vir a ser, né? O que ele pode formar em si. Bem, dito isso, dentro desse módulo onde a gente estava trabalhando a filtragem molhada e com agulha, surgiu a demanda da gente fazer uma pequena filtragem molhada. E essa filtragem molhada, ela, para mim, ela tornou-se a capa do meu caderno, né? Esse caderno, ele é um caderno que ele me acompanha com os meus escritos de pensamentos, com colagens e coisas e ideias, e aqui ele vai sendo alimentado aos poucos com o que me vier. Ele é um caderno mais artístico do que diário, na verdade, ele é um caderno de pensamentos, pode-se dizer assim.
E ele, até então, até nesse módulo, ele não tinha capa, ele estava com a sua capa original. Então eu fiz do módulo, a primeira coisa que eu fiz foi justamente a capa dele, né? Eu montei ela dessa forma, mesmo com... Assim, sei que tem gente que prefere as coisas bem mais retinhas, mas assim, gosto bem dele com todas essas possibilidades de fuga, né? Porque é a pretensão dele. Pois bem, a partir disso começou-se a formatação dessa oficina, né? Então, eu fiz tanto o caderno, e no decorrer do vídeo vocês vão ver, né, mais pra frente, eu fiz também uma pequena boneca, e então eu formatei junto com a Júnia essa oficina, e essa oficina ela ganhou esse nome que é de filtragem e escrita de sentimentos, no sentido de que a gente utiliza para a escrita o método de cartografia, que é essa, né, cartografia da escrita, que é essa escrita completamente livre e que traga apenas aquilo que remete aos sentimentos daquele momento. E então, assim, essa oficina surgiu justamente disso, de um estudo. Esse estudo, ele possibilitou o desenvolvimento desse dispositivo terapêutico. E hoje a gente aplica ele para as pessoas adultas que nos cercam e que demonstram interesse, né, nele. Geralmente são encontros individuais, para que a gente consiga, inclusive, ter esse momento mais individualizado mesmo e mais silencioso. No decorrer do vídeo vocês vão compreender melhor o que é essa oficina, como que ela funciona, além de conseguirem ver alguns trabalhos que foram executados, porque a gente teve até um pequeno desdobramento dessa oficina, passando ela para um pouco para as crianças, uma parte dela para crianças e jovens adolescentes. Então, espero que vocês apreciem esse trabalho, porque ele foi e ainda é executado com muito cuidado e com muito carinho. Aproveitem! Oficina de filtragem e a escrita de sentimentos. Jasmim, espaço de florescer. A filtragem é recomendada terapeuticamente para o alívio do estresse. Ela calma a alma, trazendo um sentimento de gratidão e carinho pelo mundo. Esse sentimento é proporcionado pelo toque da lã, que, nesse caso, deve ser natural. Apesar de ser um material mais rígido que a tinta da aquarela, a filtragem molhada também possibilita abrir mão do controle total das coisas, pois a lã caminha na água. Não pode-se prever como o painel ficará depois de seco. O jasmim oferece a experiência da filtragem molhada e com agulha. Ela é realizada com os pés e com as mãos. Os sentimentos de falta de controle descritos anteriormente são ainda mais evidentes no trabalho realizado com os pés. O trabalho se inicia com a execução de um painel de lã utilizando a filtragem molhada, que se tornará a capa de um pequeno caderno, também feito à mão. Em seguida, com a agulha apropriada, cria-se uma forma em cima do painel seco. Esta parte da oficina visa proporcionar a sensação de bem-estar
e auxilia na evolução do desenvolvimento motor fino e grosso. Em paralelo ao trabalho da filtragem, surge a proposta da cartografia de escrita de sentimentos. A cartografia de escrita incentiva quem está escrevendo a relatar seus sentimentos no papel, sem se preocupar com as regras ortográficas ou modelos de escrita. Apenas escrever e escrever como desejar. Depois, o painel que foi confeccionado é colado na capa do caderno, finalizando essa parte do processo. O último passo é fazer uma pequena boneca, chamada de guardadora de sonhos. Esse trabalho terapêutico tem como objetivo encorajar o olhar para o interior de si, proporcionando tranquilidade e aceitação. A guardadora de sonhos, como o próprio nome diz, vem ao mundo para guardar os sonhos de quem a faz. Tanto os sonhos que a gente recebe enquanto está dormindo, durante o sono, assim como os sonhos que a gente tem e que quer materializar. Uma parte importante da execução da boneca é a intenção que se coloca sobre ela. E para isso, a orientação dada é de se iniciar essa pequena boneca sempre pelo seu coração. O coração, ele vai ser apresentado como a nossa bússola, o ponto que nos mostra a direção do nosso caminho, o ponto de equilíbrio entre o pensar e o fazer. E assim, aos poucos, a pequena guardadora de sonhos vai ganhando corpo, vai ganhando cor, vai ganhando forma, conforme a intenção, conforme a necessidade de cada pessoa que a está executando. A oficina de filtragem escrita de sentimentos foi criada com a intenção de que as pessoas possam conseguir fazer pausas e pausas com sentido, que elas estejam imersas em um trabalho manual que torna-se terapêutico e reflexivo ao mesmo tempo. Ela é permeada sempre pelo silêncio do ambiente, e as pessoas que estão executando essas tarefas, estão executando a oficina, são permanentemente convidadas a escrever sobre o que estão sentindo e também quando precisam, elas se expressam verbalmente e trocam conversas e trocam pensamentos e trocam aqueles sentimentos que
nem sempre consegue se resolver sozinho. Ela traz essa qualidade genuína da introspecção e da criação de algo que com certeza se tornará belo. O fazer desde o início, iniciando pelo caderno, até a conclusão com a guardadora de sonhos, faz com que as pessoas terminem a oficina de uma maneira muito satisfeita com aquilo que elas fizeram. É sempre muito bonito ver a reação de quem está executando no final o trabalho. Esse sentimento bom de que conseguiu, de que concluiu um trabalho. Ela também foi aplicada em crianças e adolescentes, com alguns pontos que merecem atenção e cuidado. O primeiro ponto é que é o tipo de oficina que a gente trabalha a partir dos 9 anos, quando a criança está passando ou passou pelo Rubicão. Ela é indicada a partir desse ponto, principalmente porque em dado momento essa criança vai trabalhar com agulha e esse centramento que a agulha traz, ele precisa vir a partir dessa faixa etária. Antes disso a gente não precisa tanto dele assim, pensando no desenvolvimento da criança, né? No desenvolvimento natural da criança. Outro ponto é que a escrita dos sentimentos, daquilo que eles estão sentindo, geralmente a gente faz esse convite para as crianças a partir dos 12 anos, quando elas começam a ter mais capacidade dessa organização de pensamento. E também um outro ponto importante é que as crianças não fazem as guardadoras de sonhos como no caso de uma pessoa adulta que faz a sua própria guardadora de sonho. Se a criança tiver interesse na boneca, o que a gente pode fazer é executar por ela. Não é recomendado que ela execute a sua própria boneca, pelo menos não nesse instante. Então, como a gente mostrou no vídeo, com a participação de algumas pessoas que foram conduzidas durante esse processo, a gente trouxe as fotos e trouxe alguns vídeos, né, do encaminhar desse processo. A oficina, ela tem esse lugar muito genuíno do cuidado de si, né? A ideia surgiu justamente para isso, para que as pessoas conseguissem ter essa pausa, esse momento de cuidado. E uma das coisas que é notório para a gente é a satisfação que as pessoas têm em fazer a oficina, além daquele ponto em que o não conhecimento, né, aquilo que não é comum às pessoas, geralmente gera algum certo impacto. Então, trabalhar com a lã, para algumas pessoas, acho que para a maioria delas que veio fazer oficina com a gente, sempre é uma grande novidade. Elas conhecem, às vezes, de algum material que comprou em escola ou que ganhou, mas pegar a lã, fazer com que ela saia da meada de uma maneira delicada, porque não é na força que consegue, fazer todo o processo, né, da cardação, no sentido de fazer com que ela, né, da feltragem, né, feltragem molhada, como a feltragem com agulha, para essas pessoas normalmente é uma grande novidade, né, fazer com que aquilo se torne um tecido e aquele tecido se torne a capa de um caderno, né, inclusive nesse lugar de resgatar a ideia de se ter um caderno para escrever os seus sentimentos. Isso para elas, para essas pessoas que passaram conosco, geralmente traz uma satisfação imensa. É um processo muito lindo e que ele está disponível para quem queira participar ou revisitar. Até logo.